Bom, e a tensão entre russos e ucranianos preocupa o planeta inteiro, mas principalmente os europeus. E conversamos agora então com o professor de Relações Internacionais, Manuel Furriela, sobre este assunto. Professor, muito bom dia para o senhor. Seja bem-vindo ao Jornal da Manhã. Bom dia a todos. Bom, eu te começo perguntando, a gente já vem noticiando essa tensão há algumas semanas, mas ainda tem gente que não sabe o motivo disso. Eu gostaria que o senhor explicasse para a nossa audiência qual o interesse da Rússia na Ucrânia, o motivo de toda essa tensão. Bom, os interesses são muito grandes. A Rússia, ela tem se sentido acuada e tem seu poder geopolítico sendo diminuído. Quando a gente teve lá o final da União Soviética, no comecinho dos anos 90 do século passado, a influência soviética até aquela época, ela percorria toda a Europa toda a Europa Oriental. E vários dos países que hoje fazem parte da Europa Oriental, eles eram, na verdade, também parte do território soviético. É o caso da Ucrânia, Letônia, Estônia, Lituânia, vários daqueles países. Eles deixaram de fazer parte da União Soviética, a Rússia ficou diminuída na sua influência e no transcorrer dos anos essa influência foi diminuindo, seja porque a OTAN avançou nos países do leste europeu, o caso da Polônia, por exemplo, seja porque a própria União Europeia foi ampliando o número de integrantes, os países que começaram a fazer parte daquele bloco. Então, a influência russa foi diminuindo cada vez mais. E agora, caso a Ucrânia venha a fazer parte da OTAN, que é a aliança militar ocidental, liderada pelos Estados Unidos, principalmente pelos Estados Unidos, ela vai ver a influência e o poder militar do Ocidente na sua fronteira, já que a Ucrânia é território fronteiriço com a Rússia. Além disso, há toda uma questão histórica de relacionamento entre a Ucrânia e a Rússia. Inclusive, várias partes do território ucraniano têm populações russas como grupos importantes e, em alguns lugares, até grupos majoritários. Então, a relação entre os dois, por uma questão geopolítica, fica diminuída se a Ucrânia se voltar ao Ocidente, e algo ainda mais grave aos olhos da Rússia, a fronteira militar de disputa vai chegar muito perto do seu território. Então, é realmente uma questão para a Rússia, aos olhos russos, muito delicada e muito importante de ser resolvida. E os últimos governos ucranianos, eles são pró-Ocidente. Então, a influência russa, ela está completamente diminuída e a Rússia vê em risco a sua própria segurança. Bom, por falar em risco a sua própria segurança, a Ucrânia, ela tem ali, dentro dessa guerra cibernética, um papel importante. É como se fosse uma zona desmilitarizada, não sei se a gente pode chamar assim, né? Mas tem uma característica muito peculiar, essa das bases de informação que os crackers, hackers usam no mundo inteiro. Porque a Ucrânia, aos olhos agora da Europa Ocidental, né, inclusive é uma região que eu conheço bem, eu sou professor convidado numa universidade da Polônia há 17 anos. Eu conheço muito bem aquela região. Aos olhos da Europa Ocidental, o território ucraniano, a Ucrânia, é considerado um país onde a lei é realmente algo que não impera com todo o seu vigor. Então, hackers, atuação de guerra cibernética, pessoas que têm esse tipo de perfil, veem na Ucrânia um território livre para sua atuação. Não estou fazendo uma crítica ao país Ucrânia, é um país importante, inclusive com forte presença de imigrantes no Brasil, né, há décadas. Então, não é essa a minha análise, mas sim por conta da Ucrânia ter ficado nessa berlinda entre a Rússia e a Europa Ocidental, ela acabou se tornando um território muito fragilizado em termos de controle estatal e em termos de vigor de leis e normas internacionais que combatam essas questões envolvendo guerra cibernética ou prejuízos que são causados ao sistema internacional, aos países, utilizando-se ferramentas de hackers. Então, ali acabou se tornando um território fértil para isso. E, por outro lado, a Rússia tem, entre seus pilares estratégicos, a preparação de uma equipe não só para combater, caso ela seja vítima de uma guerra cibernética,
como também para utilizar esse tipo de ferramenta. Então, também essa questão que você mencionou é uma questão delicada em um país com estrutura estatal fragilizada, como é o caso da Ucrânia. Agora, professor, em meio a esse cenário, eu gostaria de saber do senhor se o Brasil deve se posicionar e de que forma, inclusive se a viagem do presidente Jair Bolsonaro amanhã para a Rússia pode soar de alguma forma para os países europeus de uma forma, de repente, negativa. O que a crítica, que alguns países têm feito à visita do presidente Bolsonaro é de que, ao fazer essa visita, não significa necessariamente um apoio brasileiro à Rússia, até porque, por enquanto, o discurso não é esse. Então, o que a gente deseja é um discurso de neutralidade, é um discurso de pacificação, de que se busque uma solução diplomática. Mas a crítica que alguns fazem é de que, a partir do momento que um país ocidental, caso o Brasil, faz uma visita pelo seu chefe de Estado à Rússia, diminui o isolamento que a comunidade internacional vê como necessário para pressionar a Rússia. Eu já não vejo com esses olhos, eu acho que não é algo que cause qualquer prejuízo, a não ser que o Brasil utilize, e eu duvido que vá utilizar, um discurso que seja em prol de qualquer das partes envolvidas. Tanto não pode ser em prol da Ucrânia, como não pode ser em prol da própria OTAN, ou dos Estados Unidos, ou da Rússia. Tem que ser uma visita técnica, uma visita comercial, até porque o Brasil e a Rússia fazem parte de um mesmo bloco, não é um bloco oficial, é um bloco teórico que chama BRICS. Então, há uma série de relacionamentos e posicionamentos. Então, se a visita brasileira for técnica, eu não vejo com maus olhos. E essa questão de ser inoportuna no momento, a gente até pode entender em termos de isolamento. Mas se o Brasil não se posicionar por nenhum dos lados, eu acho que a gente tem um discurso tranquilo e consistente para manter uma visita, que até porque esse relacionamento com a Rússia, em termos comerciais, é muito importante para o Brasil. Agora, professor, se a Rússia não tem o direito da guerra, o direito de guerra, e ela mesmo assim insistir nisso, e as Nações Unidas não atuarem, nós estamos mandando um recado para o mundo muito perigoso, ou seja, a China pode falar, olha, eu quero Taiwan, ou então fala assim, não, eu quero agora a Amazônia, ou seja, não tem regras, cada um faz o que quer. Concordo com você, mas é justamente por esse motivo que é perceptível que a Rússia busca várias estratégias. Alguns estão dizendo que os Estados Unidos estão numa posição mais fragilizada. Não, mas é a Rússia que está. Veja só, a Rússia tem interesse em manter um poder geopolítico numa região onde ela tem poucas ferramentas para isso. Ela não tem líderes ao seu favor, já falei que o governo ucraniano não é a seu favor, ela não tem apoio para a manutenção desse poder geopolítico. O que ela tem é a ferramenta militar. E a ferramenta militar é muito arriscada, porque você tem um limite de pressão, mas chega um momento que o mundo vai falar, tá, vai invadir ou não vai? Essa linha é que deixa a Rússia numa posição de limite até onde pode ir. Mas, caso ela transpasse esse limite e decida por invadir, ela está sujeita às sanções internacionais e elas têm, sim, que ser aplicadas, senão vai desmoralizar o sistema. Você vai desmoralizar as normas internacionais, principalmente as convenções, os tratados de Genebra sobre a guerra, porque você tem regras para a guerra, e isso pode levar conflitos a serem justificados, como o caso de Taiwan. Mas o que eu vejo aqui, que é uma das estratégias da Rússia, é tentar arrumar um motivo para justificar a invasão. Porque se você não tem motivo nenhum, só vai invadir porque aquele país não é aliado seu, isso não é motivo justificável. Agora, se você tiver algum grupo, por exemplo, estou tentando arrumar um dos motivos aqui, em prol da Rússia, que vive em território ucraniano e que esteja sendo perseguido, a Rússia pode utilizar como justificativa para a invasão, para a intervenção, o resgate ou a proteção dos seus cidadãos que vivem na Ucrânia. A gente percebe que eles estão tentando também arrumar uma justificativa. Agora, caso ela não exista e não seja plausível, se a comunidade internacional não se posicionar em termos de sanção, seja via ONU ou qualquer outro instrumento, até mesmo pela OTAN, haverá uma desmoralização. Professor de Relações Internacionais, Manuel Furriela, mais uma vez, obrigada. Excelente domingo para o senhor. Obrigado, Manuel.
Uma boa semana a todos os telespectadores.